Boa noite, pessoal. Mais um Conversa com Cacau. Hoje teremos o prazer de receber o ex-zagueiro botucatuense Eduardo, que jogou no Portuguesa e Palmeiras, entre outras equipes. Boa noite, Regis. Boa noite, Renata. Boa noite, Stefano, Purunga. Não sou Sabugo, é Cacau, Renata. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Fabinho. Guardando a entrada do Eduardo. Boa noite, Tonho. Boa noite, Biancão. Boa noite, Paulão. Opa, o Edu entrando aqui, Eduardo. Boa noite, Júlia. Boa noite, Denise. Pá. Pessoal, ó, Eduardo. Tudo certo, Eduardo? Ouvindo bem aí? Boa noite, Cacau. Tudo bem, amigo? Tudo certo. Deixa eu só fazer a apresentação do nosso programa aqui. Já começamos nosso bate-papo, tá, Eduardo? Estou à Acertar aqui a vontade, câmera. querido. Ok, só acertar um pouquinho aqui, sempre. Isso, acho que agora. Bom, pessoal, esse aqui é o Conversa com o Cacau, né? Já tradicional das terças e sextas às 19 horas aqui no Instagram. Hoje temos o prazer de receber o grande zagueiro botucatuense, o Eduardo, né? Muito conhecido aqui em Botucatu e ficou conhecido nacionalmente, principalmente pela sua atuação nas grandes equipes de Portuguesa e Palmeiras, principalmente, né? Então vamos ter aí um tempinho para conversar com o Eduardo sobre algumas coisas, o que ele está fazendo hoje também. E, assim, estamos à disposição aí para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa aí, sempre será bem-vinda. Aproveito, então, para... vamos ter o sorteio tradicional, né, duas bandejas de croquete da Lalane Croquetes, uma sobremesa da Esqui Sorvetes, e hoje temos uma novidade, temos um novo apoiador, que é a Klaus Sports, que vai estar oferecendo um brinde muito bom, né? Que é um vale de 50% em qualquer calçado da Adidas, lá na loja dele. Então, que você quer trocar chuteira aí, quer trocar o tênis aí, vai ter ganhando o brinde, você vai ter um bom desconto aí lá na loja do Murilo, lá, Klaus Sport. Para participar, é muito simples. É só responder aí nos comentários a seguinte pergunta. O Eduardo, em 1985, que foi uma grande campanha da Portuguesa no Campeonato Paulista, nós vamos falar bastante disso, ele fez dupla de zaga com um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. Então, a resposta da pergunta é quem foi esse zagueiro que teve o prazer de jogar com o Eduardo, ou o Eduardo teve o prazer de jogar com ele, né? Boa noite, Eduardo, é um prazer estar falando com você. Por favor, faça a sua apresentação. Boa noite, Cacau. Uma alegria estar falando com você, participando do seu programa. Alguns amigos já haviam comentado que o seu programa ele tem uma audiência incrível aí em Botucatu, né? E eu fiquei muito feliz, né? Não só em Botucatu, mas pelas redes sociais, você tem alcançado vários lugares, várias cidades, né? E eu fico Sim. muito feliz dessa audiência, desse programa. Mais do que tudo, Cacau, em estar falando com o meu povo, né? Botucatu é minha cidade, tenho vários amigos aí até hoje. Por questões profissionais, eu raramente tenho ido a Botucatu, mas é uma alegria, estou à disposição para as perguntas que eu puder responder. Enfim, espero que seja um tempo proveitoso e eu já quero abrir aqui, mandando um grande abraço para toda a população de Botucatu. Aliás, por onde eu passo, eu falo que eu sou da Princesinha da Serra, né? Eu sou de Sim. Botucatu, Princesinha da Serra.
E eu canto, às vezes, para os meus amigos, às vezes nós estamos passando com a delegação para jogar na região Bauru, Novo Horizonte, algum lugar, a gente passa por aí, e aí eu paro, o pessoal para um pouquinho, baixa o volume aí eles ficam atentos, né? O que está acontecendo, Eduardo? Espera aí, eu preciso cantar com essa linda voz que eu tenho uma música para vocês. Aí eles falam, pô, você é cantor? Eu falo, não, eu vou cantar para você. Aí eu canto assim, nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu, és princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Aí vocês conhecem, né? Não, Aí eu, sensacional. lógico que uns aplaudem e outros vão me vaiar, né? Primeiro que eu canto mal pra caramba. E depois que eu falo que Botucatu será a futura cidade capital do estado de São Paulo. Se Deus quiser. É, Esperamos isso. Muitos amigos entrando aí, viu, Eduardo? Um deles, a gente teve conversando esses dias aí, ele falou que era um amigo seu de infância, que jogou bastante com você, que é o Joca Donida, né? Que falou que jogou com você aqui em Botucatu. Tem o Júnior Colense também, muito amigo nosso. Então esse pessoal todo está nos acompanhando aí, né? Lembra desse pessoal aí, né, Eduardo? sim, sim. O Joca foi meu amigo de Angelino de Oliveira, né? Estudamos juntos, jogávamos futebol de salão na quadra ali juntos, sonhávamos juntos, né? O Joca foi um grande volante. Depois a gente vai jogando, sabe, Cacau? E a gente vai lembrando dos amigos de Botucatu. E eu fico pensando quanta gente boa de futebol né, em Botucatu que não tiveram a oportunidade que eu tive. Né? Com certeza, muitos deles seriam jogadores profissionais. Porque eu joguei com jogadores aí, vários, né? Foram 15 anos e meio de futebol. Então, muitos não chegavam aos pés de vários jogadores de Botucatu. E um deles é o Joca. O Joca era um volante maravilhoso. Né? Um jogador muito bom. Júnior Colense, doutor Júnior, meu amigo, né? Eu falei que eu aprendi a zagueirar com ele, né? Não fala isso, Eduardo, pelo amor de Deus. Eu falei que eu aprendi a zagueirar com ele. Só no pontapé, na parte técnica não, mas então tá bom. Mas tem vários amigos, eu deixei muitos amigos. Né? Nós éramos do tempo que jogava o bairro de cima contra o bairro de baixo, né? Isso, a rua de cima contra a rua de baixo, né? Então, tem muitos amigos em Botucatu, pessoas que eu trago no meu coração. Alguns eu nunca mais falei, outros eu tenho retomado o contato, né? As redes sociais facilitaram isso. Sim. E eu gosto muito dos amigos do Botucatu. Não, perfeito. Eduardo, assim, para a gente começar conversar mais sobre a sua carreira, né? E assim, você aqui, como você falou, esse tipo de futebol, né? A quadra da escola, os campeonatos deve ter disputado, né? Dente de Leite, o juvenil aqui e tudo. E de repente você foi parar lá na Portuguesa. Como que aconteceu isso? Então, Cacau, eu não fui criado com os meus pais, né? Eu sou criado com meus avós, aliás, com minha avó, porque meu avô faleceu ainda, era criança, nascido aí na Vila Antártica, na Doutor Guimarães, número 221. E eu fui praticamente auxiliado e ajudado, e eu posso até dizer que educado e criado pelo Rubens de Almeida, o alemão. Alemão. Né? O alemão tinha um time chamado Comercial, da Vila Antártica, e o alemão praticamente me adotou como pai, uma pessoa que eu amo, né? Uma pessoa que mora no meu coração, e o Lê um dia resolveu falar com o pessoal da Gazeta Esportiva, e através do pessoal da Gazeta Esportiva, chegou ao contato de um técnico da Portuguesa, isso no ano de 79. Eu jogava no Comercial do Botucatu e também disputava o campeonato, na época teve um campeonato juvenil, nós disputamos aí, tinha Bairro Alto, Vila Maria, pessoal da Vila Antártica, enfim, Ferroviária, e eu joguei pela Ferroviária, tinha o Inca, né? E nós jogamos pela Ferroviária, o Joca também era desse time, e aí o alemão levou o Nilton, o Niltinho, meia, sobrinho dele, e levou o Deléu, né, o Deléu, lateral esquerdo, estava no Marília, ele ia levá-los para a Portuguesa para uma avaliação. Eles eram, se eu não me engano, no último ano,
e eu era primeiro ano, segundo ano na época de juvenil, que seria hoje o sub-17. E o alemão resolveu me levar também, né? Falou para eu ir também. E aí nós fomos fazer teste, ficamos na Portuguesa 15 dias, isso no ano de 79, né? Meio para fim de 79, se não me falha a memória. E por incrível que pareça, eu acabei ficando na Portuguesa, fui aprovado, eles não foram, e eu fui aprovado e fiquei na Portuguesa, né? Então, 79, o alemão Rubens de Almeida foi quem me trouxe para o futebol. Sim, aí, começando mesmo na portuguesa. Aliás, tenho a minha coleção de camisas, né? E eu procuro sempre homenagear a pessoa com quem eu tô conversando, né? Como eu não posso vestir a camisa do Palmeiras de jeito nenhum, né? Palmeiras e Corinthians não dá, sou São Paulino, fica meio difícil, né? Aliás, eu abri sessão uma vez só, quando eu entrevistei o Zenon, eu coloquei a camisa do Corinthians por alguns minutos. E hoje eu estou aqui com a da Portuguesa em sua homenagem, tá? Da Portuguesa. Então muito bonita. Tá? Essa é uma camisa. E assim, pessoal, para o pessoal mais novo, né? O pessoal mais novo que não acompanha, fala em portuguesa, parece que se vê a portuguesa hoje, a gente vê com melancolia que não tá legal, né? A portuguesa, né, Série B do Campeonato Paulista e tal, mas a portuguesa, na época do Eduardo, era uma potência, né? Chegava ali brigando com os grandes, eram considerados clássicos os jogos com Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Era o quinto time grande de São Paulo, né? E assim, só que uma peculiaridade da Portuguesa é que nunca teve muita torcida, né? Era um time da colônia, né? Apesar do Palmeiras também ser de colônia, da colônia italiana, e ter uma grande torcida, a Portuguesa não tinha essa grande torcida. E também passaram alguns presidentes pela Portuguesa lá, um deles é Oswaldo Teixeira Duarte, né, que acho que o Canindé hoje leva o nome dele, né? Correto. E assim, é uma figura folclórica, o Oswaldo Teixeira Duarte é uma figura folclórica no futebol paulista, futebol brasileiro. Como que era essa convivência com um dirigente desse nível lá? Então, Cacau, ele foi meu primeiro presidente, e eu convivi com o Dr. Oswaldo muito próximo. Por quê? Porque eu morei no Canindé. Tá? Primeiramente, nós moramos numa pensão próxima ao Canindé, e depois eu fui morar no alojamento da Portuguesa. Você falou muito bem. A Portuguesa, nos anos... antes dela sofrer essa queda que aconteceu com essa história que nós já sabemos, a Portuguesa, ela brigava com as grandes equipes por contratar os melhores jogadores do Brasil. A Portuguesa tinha um poder econômico ótimo, era um clube sem problemas financeiros nenhum, com uma estrutura muito grande, e montava sempre bons escalões, né? E então o Dr. Oswaldo era um senhor que chegava na Portuguesa por volta das 7h30, 7h da manhã, e só saía do clube depois das 7, 8 horas da noite. Às vezes ele ficava lá até 10 horas da noite. Então ele vivia o clube, ele não dependia do clube, ele era muito bem resolvido financeiramente, e ele amava aquele clube, né? Tanto é que leva o nome dele. E a Portuguesa é uma história até o Dr. Oswaldo e outra história após a morte dele. Né? Então, ele era um homem muito inteligente e muito à frente do que as pessoas eram na época. Né? E ele me ensinou muitas coisas. Quero só contando uma história para você ver o nível da pessoa. Ele chegava pela manhã, isso eu presenciei, eu ia às vezes tomar café, ele estava chegando, e ele cumprimentava o porteiro, e ele perguntava, ele falava o nome do porteiro, muito bom dia, como está, vamos supor, sua esposa, ela está bem, ela melhorou, e aí o porteiro respondia, e aí eu perguntava para o porteiro, como é que o senhor sabe? Ele falou assim, eu sei tudo o que acontece no Canindé. Todos os funcionários eu conheço, eu sei tudo, quanto gasta, onde vai o dinheiro, ele sabia tudo, ele vivia o clube, né? E ele falava que um gestor, um bom gestor, ele tem que estar sempre acompanhando tudo que está acontecendo dentro da casa dele e também no mercado onde ele situa. Né? Haja vista que, por exemplo, o técnico René Simões apareceu para o futebol na Portuguesa. Sim. Ele começou a fazer um bom trabalho no Mesquita, o doutor Oswaldo ficou sabendo e o trouxe do Mesquita para a Portuguesa quando ninguém conhecia ainda René Simões. Ele falava assim, vejo o futuro nesse jovem.
como treinador. Né? Eu estou dando um dos exemplos aí. Né? Então, um homem fantástico. Era difícil conviver com ele, porque ele pensava muito à frente, né? Mas Sim, sim. ensinou muito. Né? Ensinou muito. Sim. Vou contar uma história, doutor Oswaldo. Certa ocasião, a Portuguesa, em 10 anos que eu fiquei lá, nunca atrasou um dia de salário. Portuguesa. Hoje é raro isso no futebol, e a Portuguesa está no mundo de dívidas aí. Mas, na época, o Portuguesa atrasou ali alguns dias o salário dos atletas. Eu estava subindo da base para o profissional. Na minha época, os juvenis, eles sentavam num canto e os profissionais sentavam no outro. Né? Nós tínhamos que conquistar o nosso espaço. Era uma meritocracia, e não através de empresários ou coisas assim. Enfim. E aí atrasou alguns dias o salário. E um determinado jogador resolveu reunir todos e fazer uma greve lá, dizendo que não ia treinar. Ele ficou ciente da situação. Então, o que ele fez? Ele pediu para, após o treino da manhã, fazer uma reunião com os atletas, porque eles não queriam treinar e não queriam jogar. Pede para eles treinarem e depois vão fazer uma reunião. Aí eles foram, nós fomos treinar, voltamos para a reunião. Doutor Oswaldo, sempre muito sereno, colocou uma cadeira, colocou os atletas todos de frente, sentou de frente para eles, trouxe com ele o gerente financeiro dele, com uma mala, né, e falou assim, o gerente ficou lá dele e falou assim, o que está acontecendo? Por que vocês não querem treinar? E aí as pessoas ficaram assim, aí o fulano lá que resolveu fazer a greve assumiu e disse assim, é porque nós estamos com o salário atrasado, né? Vou abrir o nome do fulano aqui que, bom, deixa para lá. Aí falou, estamos com o salário atrasado. Aí ele falou assim, vocês têm razão, de fato isso está acontecendo, nunca aconteceu na história da Portuguesa. Mas eu queria saber se isso é motivo para vocês não treinarem, só estão alguns dias atrasados, eu paguei, né? Aí o pessoal, não, mas então, enfim. Aí ele falou, bom, vamos lá. Pediu para o financeiro dele tirar uma pasta. Aí olhou a pasta e disse assim, para aquele que tinha provocado toda aquela situação. Fulano, esse aqui é o seu, você chama-se fulano de tal, isso. Você mora em tal lugar, assim, isso. Você tem tantos filhos, isso. A tua esposa é tal, isso. Você jogou em tal clube, tal clube, tal clube, isso. Você fez tantos gols aqui, ali e tal. Você é artilheiro, centroavante e tal. Por isso que eu te contratei, né, tal. Isso. Ok. Ele falou, dá outra pasta aí. Aí deu outra pasta, né? E todos os jogadores em silêncio. E nós da base lá sentadinho no canto, observando tudo. E Sim. todo mundo ali, né, sem barulho. Aí ele falou assim, olha, vou falar para você. Eu te contratei por tanto, eu paguei tanto por você. Por quê? Porque no campeonato pernambucano você fez tantos gols, no outro campeonato você fez tantos gols. Você é um artilheiro, se valorizou e eu paguei caro por você. Ok? Agora vamos ver os seus números na Portuguesa. Jogo contra o São Bento você não fez gol. Jogo contra o Palmeiras você não fez gol. Jogo contra a Ferroviária você fez um gol. Aí começou a falar o número, os dados. Né? Ele falou, ó, se nós formos somar a sua produção pelo que eu te pago, você está me devendo. Você não tem que cobrar. Eu que tenho que cobrar você está me devendo. Sim. Você mora numa casa que eu pago, o clube paga o aluguel, ok? Eu te dou o dinheiro, eu te dei luvas, eu te dou um salário alto, eu te dei um carro, ok? Eu te projetei no futebol paulista e você está me devendo, você quer me cobrar? Você tem que me pagar e não me cobrar. Ok? Então, senhor, faça um favor para mim. Jogue mais e cobre menos. Aliás, para vocês saberem, o erro não foi da Portuguesa. O banco cometeu um erro e o salário não caiu na conta de vocês. Eu não fui informado disso. Já chamei a atenção da pessoa responsável, que era o financeiro que estava com ele. Ok? Porque isso nunca aconteceu na Portuguesa e nunca vai acontecer. Ok? Então, antes de vocês cobrarem, você tem que ver se você está fazendo o seu papel direito. Porque é muito fácil cobrar das pessoas, sendo que você não exerce seu papel. Aquilo para mim foi um aprendizado incrível. E aí você vê o nível do presidente, né, da pessoa. Então, sim. Fantástico, fantástico. O melhor que eu trabalhei em todos os tempos. Com certeza. Não, eu imaginei isso, por isso até a pergunta. E assim, você como dirigente hoje deve ter se espelhado em algumas questões do Oswaldo Teixeira Duarte. O Eduardo, só um parênteses aqui, como a audiência é rotativa, né, então o pessoal que entrou agora há pouco não sabe qual que é a pergunta para concorrer aos brindes. Pessoal, então quem quiser concorrer aos brindes no final da live, 2 bandejinhas de croquete da Lalane Croquetes, uma sobremesa da Esqui, e hoje um novo parceiro que é a Klaus Sports, do Murilo,
que está oferecendo um desconto de 50% em qualquer calçado Adidas para a prática de futebol. Futebol de salão, futebol society. Então vai ter esse brinde também hoje, a partir de hoje. Para participar é só colocar nos comentários. O Eduardo jogou por um bom tempo na Portuguesa e em 85 ele teve um grande parceiro de zaga, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro e talvez mundial. Como era o nome desse zagueiro? Era muito famoso, vamos dar uma diquinha aí, jogou no Palmeiras, no Atlético de Madrid também, né, seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo e foi companheiro de zaga do Eduardo. Tá? Quem quiser, então, participar é só colocar o nome desse zagueiro aí nos comentários. Eduardo, daí, vamos chegar na Portuguesa. Daí, antes, o Niltinho, que você citou, que tinha ido também na Portuguesa, ele entrou aí, tá nos acompanhando no momento, tá? Mandou um abraço. Então, ali em 85, vamos falar um pouquinho sobre 85. A Portuguesa montou um timão, né? E como que foi aquela campanha? Você lembra bem de como que foi lá essa campanha de 85? Sim. Nós conquistamos o primeiro turno do Campeonato Paulista e naquele ano, se o clube ganhasse, o regulamento dizia que se o clube ganhasse os 2 turnos, ele seria campeão direto, né? E tanto nós quanto o São Paulo vínhamos de um brasileiro no ano anterior muito ruim, nosso brasileiro. E aí, naquele ano, nós ganhamos o primeiro turno do Paulista, né? E por pouco nós não ganhamos também o segundo turno. Quem ganhou o segundo turno foi o São Paulo. E aí nós fizemos 2 jogos na final, né? E o São Paulo tinha os menudos, chamados menudos, né? E um time fantástico, porque hoje eu conversava com um amigo e dos 11 titulares, eu acho que somente um não vestiu camisa de seleção brasileira. Se eu não estiver errado, não cometeu injustiça. Somente o Márcio Araújo talvez não tenha vestido camisa de seleção brasileira, né? Aí o Dario Pereira, que era a seleção uruguaia. Mas todos os 11, né, do São Paulo eram selecionáveis. E nós éramos um time também em construção, né? Em construção. E o grande líder desse time foi esse zagueiro que você colocou aí para o pessoal, né? Eduardo, já pode citar assim, que daí vai ajudando o pessoal. Vamos falar dele, sim. Não, foi um zagueiro, foi meu, como eu posso dizer assim, meu ídolo de infância, né? Eu era apaixonado por ele, jogava na época no Palmeiras, depois foi jogar no Atlético de Madrid, né? Foi campeão com o Atlético, e uma pessoa maravilhosa. Ele foi o grande capitão e líder desse time, né? Junto com a gestão do Jair Pisserni, que foi o nosso treinador. Né? Então nós perdemos, afinal, os 2 jogos. O primeiro jogo nós perdemos 3-1, e o segundo jogo nós perdemos 2-1. Né? Por sinal, eu fiz um bom primeiro jogo, apesar da derrota, e no segundo jogo eu tive uma falha que gerou o primeiro gol do São Paulo, né? E ao final do jogo foram 5 expulsos, eu fui um deles, né? Sim. Nós somos vice-campeões paulista, e eu fico muito feliz por ter chegado a disputar uma final de Paulista. Vocês sabem que antigamente era muito difícil, né? E até hoje é muito difícil o Campeonato Paulista, né? É considerado o melhor campeonato do Brasil, um dos melhores da América. Sim. E naquele jogo, só desculpa, no jogo final, a Portuguesa teve um grande lance, né? Que o Edu Marangon tentou encobrir o Gilmar, que era o goleiro do São Paulo, né? O Gilmar tirou de ponta de dedo, a bola pegou na trave e voltou. Deu muita sorte, né? E eu vou contar uma história sobre esse lance, Cacau, que ninguém sabe, né? Só quem participou. Durante a semana de treino, tinha um meia do nosso time, muito bom jogador, chamado Toninho da Silva. Ele é de Jaú, irmão do Sony Anderson. Isso, irmão do Sony Anderson. O Toninho foi o artilheiro ou vice da competição, se eu não me engano, aquele ano. E acho que ele e o Careca foram os artilheiros. E na semana, o Toninho fez aquele lance. Ele falou assim, Gilmar joga adiantado. E ele tentou fazer aquele lance no treino. Ok? Ele fez aquele lance, ele treinou aquilo. E no jogo, quem fez o lance foi o Edu Marangon. Foi o Edu. Entendi. Você vê que coisa interessante, né? Interessante. Então ele já observava que o Gilmar já estudava, né? Que o Gilmar, o goleiro jogava adiantado, então já está com aquilo na cabeça, sentiu a oportunidade e quase fez um gol que poderia mudar a história da final, né? Poderia. Eu acho que se nós tivéssemos 1-0, você muda
você muda um pouco o panorama do jogo, né? Porque uma coisa é você jogar para conquistar o resultado, outra coisa é você jogar com o resultado em suas mãos no campo adversário, esperando que o adversário possa se comportar de uma forma diferente, menos defensiva, né? E ser um pouco mais ofensivo, entendeu? O time do Cilinho de 85 jogava muito em contra-ataques com a velocidade do Miller e do Sidney, né? Sim. Isso, e a habilidade do Careca ali. Então, eles faziam muito isso. Chamavam o time para o seu campo e jogavam em contra-ataque. E se nós tivéssemos invertido a situação, eu creio que a gente poderia, com o Esquerdinho e Jorginho, talvez a gente poderia fazer uma forma diferente. Mas, enfim. Foi. Viu, Eduardo, o Plininho, nosso amigo, né, tá colocando aqui, pediu para você escalar o time da... Você lembra exatamente o time inteiro aquele time da final lá, da Portuguesa? Lembro, era Serginho, o primeiro jogo foi o César, o segundo jogo foi o Luciano, aí o capitão, que você está fazendo a pergunta aí. Não, pode falar o nome dele, vamos falar o nome dele. É o Luiz Pereira. Luizão Pereira. Luiz Pereira, Eduardo e Alberes. Célio, Tony, Edu, Jorginho, o primeiro jogo, se não me engano, foi Toquinho, depois Jorginho, perdão, foi Toquinho também no primeiro jogo. Luiz Miller e Esquerdinha. E o técnico Jair Pisserni. Jair Pisserni. Isso aí. Aí tinha outros que entravam, né? O Jones entrava, o Jorginho entrava muito, jogou várias partidas, né? O titular era o Toquinho, né? O Cláudio, o zagueiro, jogou, ele que começou jogando o Paulista aquele ano, e eu entrei no decorrer, né? Eu acabei entrando e assumindo a titularidade, né? Então tinha ótimos jogadores, a Portuguesa tinha um elenco, como você falou, a Portuguesa brigou, por exemplo, a Portuguesa levou o Mendonça, o meia, né? Que era o grande nome do Botafogo do Rio de Janeiro. A Portuguesa conseguiu competir com o Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, e ela contratou o Mendonça. Né? Você vê o potencial que tinha a Portuguesa. Né? A Portuguesa teve Roberto Dinamite, a Portuguesa teve Valdir Pérez, Zenon, né? Todos eles passaram pela Portuguesa, Birubiru, jogadores de um quilate, né? Brigava com outros clubes, pau a pau, assim como se diz, para poder a contratação. Né? Então era outro nível de Portuguesa, nada a ver com a Portuguesa de hoje. Né? Muito embora o presidente atual, Castanheira, está fazendo uma grande gestão e a intenção dele é resgatar a Portuguesa, mas uma dívida enorme. Né? Mas eu acredito muito que a Portuguesa vai retornar. Vai retornar. Né? E uma outra peculiaridade dessa final é que ela não foi transmitida pela televisão, né? O Dr. Oswaldo Teixeira Duarte não chegou no acordo. Eu lembro que a gente teve que ouvir, eu como São Paulino, né, ouvindo o jogo pelo radinho de pilha mesmo, não teve transmissão, né? Eu acho que foi o primeiro presidente que bateu de frente com a Rede Globo, né? Sim. Ele achou que era desigual o que oferecia para o São Paulo e o que oferecia para a Portuguesa. Você entendeu? Ele achava que tinha que ser igualdade, embora o São Paulo, né, um clube com mais torcida, mas ele achou que era desigual, que tinha que ser valores iguais, enfim, outras coisas mais. E ele não aceitou. Foi o primeiro clube que peitou a Rede Globo. Peitou assim, e até eu lembro como se fosse hoje, ficou aquela expectativa, porque até 20 minutos antes do jogo não sabia se ia transmitir ou não. Estavam tentando entrar em acordo e no final não transmitiu. E aí eu lembro que foi uma frustração muito grande de não passar o jogo, né? A final não passar, né? E um time muito bom naquela época, acho que disputou a semifinal com a Portuguesa, foi a Ferroviária de Araraquara, né? Tinha um excelente time também, né? Acho que foi a semi foi com eles, né? Foi semi com a Ferroviária. Inclusive, na Ferroviária, aquele ano, jogava o nosso amigo Nenê Guanchuma. Nenê Guanchuma. Nenê era o ponta da Ferroviária. O Nenê como que eu posso dizer? O Nenê em São José dos Campos, ele é um grande ídolo em São José dos Campos, né? Ídolo em São José dos Campos. E em Araraquara ele fez uma campanha também maravilhosa, e depois teve jogando comigo também na Portuguesa, uma passagem rápida pela Portuguesa, e aquele time era muito bom, tinha o Wilson Carrasco, tinha o Nenê, e tantos outros bons jogadores naquele time. Sim. E ainda quase tentaram roubar a vaga eu lembro que
quase tentaram roubar a vaga da Ferroviária na semifinal, lá o Corinthians, eu não me lembro exatamente qual era o fato, mas quase no tapetão ia trocar a Ferroviária pelo Corinthians, mas daí a federação foi firme e não deixou. Lembro bem disso também. Exato. Tá? Isso aí é da cabeça, viu, Eduardo? Não é pesquisa, não. Isso aí eu lembro, esse tempo aí eu acompanhava muito, então acompanho até hoje, né? Mas nesse tempo ainda ficou muitas boas lembranças disso. Sim. E além desse time de 85, Eduardo, tem mais algum momento que marcou a sua passagem na Portuguesa, depois desse de 85 ou antes? Não, Cacau, eu fiquei 10 anos na Portuguesa, né, entre profissional e base, né? Como eu disse, eu cheguei na Portuguesa em 79 e voltei e comecei definitivamente na Portuguesa em janeiro de 1980, né? Eu fiquei na Portuguesa de 80 a 90. Então tem muitas histórias, muitos times bons. Eu fui muito feliz em fazer minha primeira partida pelo profissional da Portuguesa contra o Noroeste de Bauru, jogando como lateral direito. Nós vencemos o jogo de virada por 2-1 e eu fiz o gol de empate. Né? Eu era um garoto de 17 anos de idade. Né? Então eu tive a felicidade de muito cedo estar no profissional, na equipe principal da Portuguesa. Né? Na época a gente chamava de profissional, porque profissionalizava com 20 anos. Né? Então eu tive essa alegria. Então eu tive muitos momentos assim de bons times, né? O time de 1988, por exemplo, um time que me marcou muito. Foi o time que nós fizemos uma excursão para Portugal, conseguimos empatar com o Porto, que era campeão do mundo na época, né? Foi o campeão mundial de clubes na época. Nós empatamos com o Porto, no antigo estádio das Antas. Vencemos o torneio na Madeira, contra os 3 times da Ilha da Madeira. Vencemos o Boa Vista de Portugal. Vencemos o Leixões. Vencemos o Belenenses, ou seja, nós fizemos uma campanha muito boa em Portugal, porque esse time era muito bom, é um time que tinha Zenon, Capitão, Bentinho, Márcio Araújo, Vladimir, goleiro da época, Valdir Pérez, entendeu? Nós tínhamos uma equipe excelente. Depois, em 89, né, a equipe com Sidmar, Zanata, Roberto Dinamite, Birubiru, Capitão, Jorginho, enfim, foram equipes boas, né? A Portuguesa sempre montou grandes equipes. Mas essa foi, na minha opinião, foi o melhor conjunto da Portuguesa nos 10 anos que eu fiquei na Portuguesa, acho que esse de 85. Certo. Eduardo, estava conversando à tarde aqui com o radialista aqui de Botucatu, Júnior Quinteiro, e ele lembrou uma história, é muito difícil você lembrar, que ele criança, assim, foi com o pai dele falecido, o seu José Roberto Quinteiro, também radialista, né? E era goleiro, mas era aqueles goleirão meio devagar, sabe? Aí ele me contou que ele foi lá assistir, ele criança, foi assistir esse jogo, você estava, acho que em férias, alguma coisa assim, e jogou e marcou um gol no pai dele. Né? Que não era uma coisa muito difícil, né? Muita gente marcava gol no seu Zé, né? Esse aí não tome como uma coisa muito difícil, né? E daí ele falou que o que marcou que ele como São Paulino, ele gostava do Antônio Carlos. Aí ele disse que chegou para você, ele criança, e comentou, ele falou, viu, moço, você parece o Antônio Carlos jogando, tal. E ele falou que isso marcou a vida dele, né? Na CESP ele está falando aqui, o Júnior está na live. É só uma curiosidade aí. Pessoal, última passada, quem ainda não respondeu a pergunta para concorrer ao brinde, a questão é a seguinte, os brindes são as 2 bandejinhas de croquetes da Lalane Croquetes, uma sobremesa da Esqui Sorvetes e 50% no desconto de uma chuteira ou tênis Adidas na Klaus Sports. Quem foi o zagueiro, já foi citado aqui, o Eduardo já citou, eu já citei também. Quem foi o zagueiro que fez dupla de zaga com o Eduardo na grande campanha da Portuguesa em 1985 no Campeonato Paulista. Tá? Quem já respondeu já está devidamente registrado, quem não respondeu
e quiser participar, é só colocar nos comentários. Eduardo, daí, depois da Portuguesa, você foi para o Palmeiras. Como que foi a transferência e como que foi a passagem lá no Palmeiras? Então, em 89 para 90, perdão, nessa passagem de 88, eu recebi um convite do professor Paulo Autori para ir jogar na Ilha da Madeira. Na época ele era treinador, ele tinha sido meu preparador físico na Portuguesa, no ano de 82, 83, o Paulo Autori. E aí ele foi para a Ilha da Madeira e lá ele virou treinador. E ele queria que eu ficasse na Portuguesa. Eu tinha tido muita dificuldade em renovar meu contrato em 87, né? Então eu fiquei um tempo, naquele tempo, para as pessoas entenderem, o clube era dono do jogador. O jogador não saía, não é como hoje que tem um contrato de trabalho com tempo estipulado. Não, o jogador era do clube enquanto ele jogasse futebol, a não ser que o clube abrisse mão dele, ok? E os percentuais de liberação começavam a partir dos 27 anos, com 15%, enfim, e até 90% com 32 anos. Então, era difícil o jogador ser livre naquela época. E a Portuguesa me segurou um tempo sem contrato, eu passei um tempo difícil na Portuguesa, né? E aí acabei renovando, o Jair Pisserni voltou, falou, renova que você é meu titular, vamos renovar. Então, renovei, depois de muita briga, mas já insatisfeito. E aí eu fiquei sabendo que nessa excursão, a Portuguesa não quis me negociar. Então eu fiquei chateado, porque eles não queriam renovar comigo, e aí nós ganhamos tudo lá, e aí não quis me negociar para eu ficar em Portugal. Então, eu já vinha numa luta com a Portuguesa, né? Nesse sentido. E em 1989, para começar 90, nós fomos fazer pré-temporada, e eu falei que eu não jogaria mais pela Portuguesa. Né? Eu pararia de jogar, mas não jogaria mais para a Portuguesa. E aí, conversa vai, conversa vem, apareceram dois clubes interessados, o Santos me queria emprestado, e o Palmeiras em definitivo. E eu não queria mais retornar para a Portuguesa, e eu fui para o Palmeiras em definitivo, né? Naquela ocasião, em 90. Então, dessa forma, saiu o Dario Pereira, né? Ele não tinha repetido as mesmas atuações, ou não tinha sido feito uma campanha tão boa como ele fez no São Paulo, e eu chego para substituir o Dario Pereira, vamos dizer assim, né? Para ser um dos zagueiros, né? Para brigar. E aí eu cheguei em 90 no Palmeiras. Foi só essa transação que o Palmeiras me comprou, né? Vamos dizer assim. Aí eu passei a pertencer ao Palmeiras, onde eu joguei 90 e joguei também 91, né? 90 e 91. Certo. Assim, com certeza um grande clube brasileiro, né? Você, na verdade, jogou em dois grandes clubes brasileiros e depois você foi pro Bahia. Bahia. E daí você encerrou a carreira lá no Bahia, Eduardo? Não. Eu fui, só para vocês entenderem, o Bahia foi assim. Eu não vinha sendo titular absoluto no Palmeiras em 91, porque eu vinha de uma lesão. Em 90 eu fui titular, né? Fiz a zaga toda com Toninho Cecílio, né? Já em 91 eu tive uma lesão e aí eu vinha em altos e baixos, né? Com problema muscular. Aí o Palmeiras começou já a fazer uma renovação de elenco, né? Eu chego no Palmeiras, era Veloso, Odair, Toninho Cecílio, eu e Alberes. Aí jogava Elzo, Dorival Júnior e João Paulo, Papinha, Careca Bianchese, Mirandinha e Edivaldo, na esquerda, ou Paulinho Carioca. Esse era o time que eu cheguei na Portuguesa. Mas a Portuguesa já vinha, no Palmeiras, e já vinha numa reformulação. Né? O Elzo já estava saindo, o João Paulo estava saindo, o Mirandinha saiu, o Gaúcho, o centroavante saiu, começou a mudar, e a Portuguesa e o Palmeiras começou a fazer as contratações. Né? E em 91, para começar o ano assim, fez uma mudança de treinador e chegou o Nelsinho Batista. E eu vinha numa briga com lesão muscular. E aí eu vi que eu não ia ter muitas oportunidades com o Nelsinho Batista, né? E aí foi passando o ano, enfim. Acabei jogando um pouco fiquei fora. Aí o Bahia, o Palmeiras queria contratar o Luiz Henrique. O Luiz Henrique era o meia do Bahia, que vinha muito bem, e era a seleção brasileira. Seleção brasileira, né? Só que o Palmeiras não queria pagar para comprá-lo integralmente, queria colocar alguns jogadores também na negociação. Né? E naquele começo de ano, eu seria o titular do Palmeiras. Né? Eu estava treinando para ser o titular,
e eu ia começar o campeonato. O primeiro jogo era contra o Atlético Mineiro e eu ia ser o titular do Palmeiras, porque eu tinha uma negociação não dado certo com o Luiz Eduardo, o Toninho Cecílio estava lesionado, se eu não me engano, e eu ia ser o titular daquela equipe. Né? O Andrei estava jogando de lateral esquerdo, e o Bahia queria que eu fosse um dos jogadores envolvidos, né, por um ex-treinador que passou lá e me indicou. E ficou naquela negociação, eu não vinha sendo utilizado por Nelsinho, eu achei melhor ir para o Bahia. Esse foi um grande erro na minha carreira, né? Esse foi o maior erro da minha carreira, eu não podia ter saído do Palmeiras. E por incrível que pareça, no meu lugar entrou o Tonhão no jogo, ele era reserva e ele entrou no jogo. Né? E a história do Tonhão mudou e a minha também. E aí eu fiquei no Bahia em 92, joguei todo o Campeonato Baiano, Brasileiro e Copa do Brasil. Em 93 eu fiquei 6 a 7 meses parado, sem contrato, morando em Botucatu, treinando na Associação Atlética Botucatuense. Até agradeço a diretoria da época lá que me permitia isso, né? Treinando na Associação Atlética Botucatuense, correndo aí pelas ruas de Botucatu, pelos campos, o pessoal do INCA me abria as portas lá. E aí o Noroeste me contratou e eu fiz o Paulista pelo Noroeste. Né? Estava naquele gol do Rivaldo, que ele marcou contra o Mojimirim, contra o Noroeste, eu estava naquele jogo. Né? E depois eu fui jogar em 94 numa equipe chamada Goiatuba, em Goiás, onde nós disputamos a primeira do Goiano e a Série B do Brasileiro. E encerrei minha carreira no Paulista de Jundiaí, em 95. Certo. Em 95, o encerramento da carreira. Eduardo, daqui a pouquinho vamos falar sobre agora o pós-carreira dentro do campo, né? Porque passa muito rápido. Parece que uma hora é bastante tempo, mas passa muito rápido, né? Muita história, né? Muita história, muita história. Vamos fazer o sorteio, Eduardo? Vamos fazer o sorteio, daí a gente fala, daí a gente finaliza falando da sua carreira, sua carreira hoje como dirigente, né? Então eu ia pedir, por gentileza, falar para mim o número de. Então vamos sortear. A primeira bandejinha de croquete da Lalane Croquetes. Número de 1 a 36, por favor, Eduardo. 26. 26. Silvinho Baldini. Croquete pro Silvinho. Outra bandejinha de croquete. Qual o número de 1 a 36, Eduardo, por favor? 5. 5. 5. 5, a Sueli. Sueli vai receber o croquete também. Agora, uma sobremesa da Esqui Sorvetes também, de 1 a 36, por favor. Isso é bom. Onde que é Esqui Sorvetes? A Esqui Sorvetes é no bairro, na Major Mateus. Na Major Mateus, ali em frente à igreja do bairro, lá. Não sei se você recorda. Em frente à igreja do bairro. Bom sorvete lá, hein? Bom lá. Bom sorvete da Esqui. Ó, beleza. Bom, número que eu jogava, né? Número 6. Número 6. É o Stefano. Stefano vai da Esqui. E agora, do nosso novo apoiador, que é da Klaus Sports, do Murilo, é um desconto de 50% em qualquer tênis ou chuteira da Adidas. Você aí que joga bola e tal, vai ter um desconto aí de 50% para renovar o seu material esportivo, aí, o seu tênis. Ou sua chuteira, de 1 a 36. Por favor. Renovação? Quem foi o primeiro? Número 1. Quem foi o primeiro aí? O Miltinho. Miltinho, é esse mesmo? O número quem Miltinho. Que é? Miltinho. Miltinho. Miltinho vai do 50% da Klaus. Aí, Miltinho, vai dar para voltar para o campo aí. Você é treinador hoje, o Miltinho é treinador hoje, então agora vai voltar no campo ou vai pegar um tênis para passear. Eduardo, então, pessoal, vou entrar em contato com vocês, né, os ganhadores para a gente combinar a entrega da premiação. O Ailton foi marmelada, o Ailton Souza. Marmelada? Foi marmelada. O Cobrinha, tá de brincadeira, né? Eduardo, e daí, assim, terminando, antes só de falar da carreira, hoje à tarde também tem um rapaz, um amigo nosso aí que sempre acompanha as lives,
Ele é o Gustavo Portuga, ele é de Agudos. Ele falou que te conheceu, ele é lá do Guarani, né, do Guarani de Campinas, e daí ele contou uma história que vocês estavam lá no Guarani, inclusive encontraram o Neto no dia, e daí a hora que vocês estavam voltando para Agudos, tocou tanto um CD no carro, de um CD sertanejo lá, tocava o mesmo CD tanta vez, você pegou o CD e jogou jogou fora jogou pelo vidro. Ele falou que não poderia entrar ele teria um compromisso agora no horário da live, mas depois iria assistir a gente em seguida. Ah, Gustavo. Então, rapaz, imagina você fazendo uma viagem, ouvindo as mesmas músicas a viagem toda, rapaz. Entendeu? E o cara rodava e ele voltava no mesmo. Eu falei, ó, gente, pelo amor de Deus, não tem uma outra. Tem, mas a gente gosta disso aqui. Aí chegou uma hora que eu não aguentei, rapaz. Eu falei, então, pera um pouquinho. Tirei, abri o vídeo, falei, o que você vai fazer? Jogar fora? Não, eu joguei fora. Falei, depois eu te dou outro, viu? Mas essa viagem não vai mais tocar isso. Eu não aguento mais você tocar. Pelo amor de Deus, Portuga, não tem quem aguente isso. Boa eu joguei fora, ele achou que eu estava brincando, mas joguei fora não mesmo. Jogou mesmo. Tô devendo pra ele, tô devendo isso pra ele. Tá devendo. Tô devendo. Aí, Portuga, tá? Depois você cobra o Eduardo aí o CD que ele jogou. Eduardo, daí, encerrando a carreira, né, você foi para fora das quatro linhas como dirigente, né? Como que foi isso? Por onde você passou? Onde você está hoje? Como é que está isso? Então, Cacau, para as pessoas que não conhecem a carreira de um atleta profissional, hoje as pessoas veem o mercado de futebol e ele é muito diferente do mercado da minha época. Hoje o atleta tem o seu empresário. Hoje um menino com 9, 10 anos já tem empresário, alguém que faz a gestão da carreira dele. Né? O meu empresário foi um alemão, né? Ele me trouxe para cá e ele me orientava, mas obviamente num outro mundo, né? Não era o mundo do futebol. Orientava como amigo, como um paizão, né? Era assim. E muitas vezes eu também tomei decisões próprias, né? Então, na minha época, o jogador ganhava muito mal, vamos dizer assim, era muito mal remunerado. E o atleta de futebol, ele entra no mercado de trabalho hoje, mais novo, mas na minha época ele começava com 16 anos no mercado de trabalho, e você ia até 33, 32, 34, 35 anos. E quando nós paramos, o atleta de futebol ele para de jogar futebol, ele não tem um conhecimento de mercado, ele só sabe jogar futebol. Se ele não ficar no meio, ele não tem para onde ir. Okay? Quando as pessoas estão com 34, 35 anos, muita gente está se firmando numa carreira. Né? Tem pessoas que já estão aí consolidando a sua carreira, o seu negócio. E nós vamos começar um outro mercado de trabalho com 34, 35, 36 anos. Né? Então foi muito difícil, porque eu não tive eu não fui financeiramente bem sucedido. Hoje um atleta de categoria de base de time grande, dependendo da qualidade dele, se ele é, por exemplo, um atleta de seleção brasileira, o primeiro contrato dele aí com 16 anos, que pode-se fazer o primeiro contrato hoje com 16, nosso primeiro contrato profissional era com 20, ele já ganha, dependendo, ele ganha 30, 40, 50 mil reais. Né? Tem atletas aí que tem, você sabe, tem 18 anos, está jogando seleção brasileira, joga na Europa, e já ganha, vamos lá, 100 mil euros, 200 mil euros, né? Quer dizer, isso é impossível na nossa época, impossível. Então a gente, como muitos aí, parava e tinha que ir para o mercado de trabalho. Né? E eu fiquei 9 anos trabalhando fui um funcionário da Crefisa, né? Eu fui conselheiro tutelar, eu dei aula na ABB lá de Bauru, né? Enfim, eu fiquei 9 anos fora do futebol. Né? Eu fui setorista do Sindicato de Atleta na região de Bauru, né? Porque eu me mudei de São Paulo para Agudos. Né? Hoje eu moro em São Caetano do Sul. Alguém tinha perguntado, já tem 9 anos que eu estou em São Caetano do Sul, mas eu morava em Agudos, né? Uma pequena cidade aí que todos conhecem. Sim. E aí eu fiquei 9 anos, Bauru, Agudos, Agudos, Bauru. E aí eu fiquei desempregado, e numa dessa o Toninho Cecílio, que foi meu companheiro de zaga, me falou que o Guaratinguetá, ele precisava de um gerente de futebol, isso em 2004. Eu parei de jogar em 95, né, e só voltei ao futebol em 2004. Eu voltei como gestor de futebol no Guaratinguetá, né?
E, então, foi assim que eu comecei minha carreira. O Guará era a Série A3 de Paulista, e eu fiquei 6 anos no Guará. Nós saímos da Série A3 em 6 anos, nós chegamos à Série A1 do Paulista, nós chegamos à Série B do Brasileiro, nós conquistamos o título de campeão paulista do interior em 2007, fizemos a melhor campanha da primeira fase do Paulista, o ano que o Palmeiras foi campeão, onde o Guará fez a semifinal contra a Ponte Preta. Nós fizemos a melhor campanha de pontos corridos na primeira fase, com 40 pontos à frente de todos os times, né? Então foi uma passagem vitoriosa no Guará. No Guará eu fui gerente, no Guará eu fui diretor e no Guará eu fui presidente, né? E inclusive eu fui presidente no Guaratinguetá e também fui presidente no Americano ao mesmo tempo, na fusão do Guaratinguetá com o Americano. Talvez eu seja o único presidente de 2 clubes no Campeonato Paulista, da Série A1 do Campeonato Paulista, entendeu? Nossa. Isso não existe até então, né? Então, e a partir então de 2004 eu comecei a minha carreira como gestor de futebol, né? Eu passei por Guaratinguetá, São José, time de São José dos Campos, Barueri, Comercial de Ribeirão Preto, São Bernardo, São Caetano, Água Santa, acho que é isso, se eu não esqueci de ninguém, né? Nesse tempo de gestor, eu tenho 6 vezes disputa de Campeonato Paulista da Série A2. Nas 6 Paulistas da Série A2 que eu disputei, o meu time chegou ao quadrangular final, né? E dessas 6 vezes eu tenho 7 vezes eu tenho 5 acessos e 2 vezes eu não consegui subir com os times que montei, né? Tem 3 séries A1, né? Tem 3 séries A1 de Paulista, tem campeão paulista do interior, né? Como eu falei, enfim. A gente tem, graças a Deus, tem uma gestão boa, por conhecimento de mercado, né? Por conhecimento de mercado. Até anteontem eu trabalhava no Água Santa, né? Anteontem nós encerramos a nossa parceria e agora estou no mercado novamente procurando um outro local para trabalhar, né? Mas essa é a carreira. É muito difícil, as pessoas têm que entender que muitas pessoas falam, mas você só joga futebol, não dá tempo de fazer outra coisa, né? Os treinos são intensos, hoje muito mais, hoje é mais profissional do que era na minha época, né? Então a pessoa tem que fazer uma gestão da sua vida muito, muito séria, muito regrada, né? Porque depois é difícil você entrar no mercado de trabalho, onde todos já estão consolidados, você vai começar, né? Sim. Enfim, essa é a minha história nesse tempo aí. Isso aí. Gostaria de mandar um abraço para o Douglão, o grande craque do futsal, que a gente fez uma live algum tempo atrás, está sempre nos prestigiando aí. Um abraço, viu, Douglão, do futsal, Douglas, grande jogador do futsal. Eduardo, acho que estamos chegando no final aí, né? Faltando poucos minutos. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade, a sua presença, uma pessoa que passou muitas coisas boas aí pra gente, passamos acho que uma hora muito, muito agradável, acho que deu para conversar sobre sua carreira aí, sobre tudo que você tem feito. Desejo uma boa sorte para você, que você encontre agora um clube para você continuar o seu trabalho aí, seu belo trabalho aí agora como dirigente, né, como gestor de futebol. Com certeza você é uma pessoa que conhece o mercado e com certeza vai arrumar um clube que possa dar o devido valor. Gostaria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal que está nos assistindo aí, por favor. Bom, primeiro eu queria dizer que Botucatu é a cidade do meu coração. Eu tenho muitos amigos aí. Eu não falei aí do Carlinhos Romagnoli, né? Falei do Alemão, tem o Joca, o Miltinho, o Plínio Genta, Antônio José. Tem tantos amigos aí, né? Tanta gente boa. Quero dizer que a profissão não nos permite estar no Botucatu, mas o pessoal está todos estão no meu coração. Amo o Botucatu, o povo botucatuense é muito bondoso, e eu quero dizer que eu estou deixando um grande abraço para todos os amigos aí. O que eu queria fazer uma colocação, e eu gostaria que você, como homem do esporte, Cacau,
e todos aqueles que são do esporte, como o Douglas, por exemplo, que você citou, embora seja futebol de salão, né, mas ele é um homem do esporte, Miltinho, os políticos de Botucatu. Eu passei por cidades com 30 mil habitantes, e nessas cidades tinha clube profissional que, por exemplo, Goiatuba disputou uma Série B do Campeonato Brasileiro. Por que que nós nunca mais investimos em futebol profissional em Botucatu? Não é difícil fazer futebol. Se tiver uma boa gestão, se tiver uma organização, não é difícil fazer futebol, ok? É só conseguir trabalhar. Mirassol, Novo Horizonte são exemplos disso, ok? Tem pessoas lá que estão há muito tempo no futebol, ok? Então, é possível. Eu peço encarecidamente que os políticos de Botucatu, a sociedade de Botucatu, pensem nisso, né? O esporte é muito importante, né? E o esporte profissional, ele motiva, ele gera empregos diretos e indiretos, né? Então, vamos fazer uma força para levar Botucatu novamente ao futebol profissional. Vamos pensar sobre isso, ok? E eu me coloco à disposição, se alguém precisar de alguma orientação aí em Botucatu, estou totalmente à disposição. Ok? Muito obrigado, Cacau. Parabéns pelo seu programa, pela sua iniciativa. Que Deus te abençoe, viu? Que Ele abençoe o pessoal de Botucatu. Um beijo para os meus amigos todos aí. Tá, Jorge. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, políticos, amantes do esporte, ficou a dica aí do Eduardo. Vamos tentar trabalhar isso. Vamos ver se isso foi um pontapé inicial da gente, para a gente ir atrás disso aí. Vamos unir forças aí para ver se a gente consegue alguma coisa nesse sentido. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Foi muito bacana, uma grande audiência e muita gente entrando. Amanhã temos um programa no YouTube, né, que é o Debate Futebol Forever. Quem puder nos acompanhar, amanhã, 6 horas da tarde, no YouTube. Mais uma questão, na terça-feira nós voltamos às 19 horas com o Goda, que é um jogador de futsal, né, um jogador de futsal, passou por várias equipes, seleção brasileira, tudo. Quem puder nos acompanhar, na terça-feira vai ser com o Goda. Eduardo, muito obrigado, bom final de semana. Parabéns pela sua carreira. Um grande abraço. Obrigado. Estamos à disposição. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço. Valeu. Outra.